Mais um episódio do Fala aí, Sesmac. João ainda vai falar do tema sorriso. Acho que tem tudo a ver com sorrir. Eu amo sorrir, né? Então, eu acho que é um tema bem importante, gente. Falando sério agora, é um tema relacionado à importância da saúde bucal e as consequências de não tê-la. E aí, para isso, nós estamos com dois convidados bem especiais aqui, Com certeza, 2 egressos do Sesmac. É, isso mesmo. E é muito bom, né? Sempre ter a presença de ex-alunos do Sesmac que passaram lá pela nossa instituição e que hoje estão aqui sendo referência. Referência, é isso que eu ia falar. A gente chega a se emociona em ver, né? É verdade. Esses alunos que passam pela instituição e viram referência na área deles. Isso, Muito hoje, bem. profissionais atuantes, né? E eu gostaria, por gentileza, que vocês se apresentassem. Então, vamos começar por mim, né, Igor? Bom, meu nome é Ricardo, sou dentista, né? Dr. Ricardo Melo, atuando aqui em Maceió. Comecei muito antes do Sesmac, no colégio universitário, como nós conversamos lá fora, né? Legal. Colégio universitário, depois Sesmac, fiz minha graduação toda no Sesmac. Saí, fui fazer especialização fora, fiz em São Paulo e retornei aqui para Maceió. Hoje atendemos de um consultório, temos parcerias aqui, damos aula também no curso de pós-graduação e estamos na luta aí. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo, Roberto. Bom, eu sou o Igor, também sou egresso do Sesmac. Sou especialista em prótese dentária e também odontologia digital, que não é bem uma especialidade, mas eu fiz um curso extenso disso e o curso tinha o nome de especialização. Então, não é uma especialização reconhecida do MEC, mas foi um curso extenso, então levou esse nome porque realmente é um curso que abrangeu muito essa área de odontologia digital. Então é isso. E, na verdade, assim, é que o Igor está sendo meio humilde, né? A odontologia digital hoje é o que tem de mais moderno na odontologia, podemos dizer dessa forma, né? Utilizamos a odontologia digital hoje para simplificar e melhorar os casos, ter casos com excelência cada vez mais. E essa tecnologia, é bom que todo mundo saiba que temos aqui em Maceió, né? Oferecendo isso para toda a população. Que bom, né, Igor? A gente tem um amigo assim que complementa o nosso potencial. Humilde, né? Quis resumir de verdade, né? E o Ricardo falou dessa questão da odontologia digital e é como ele falou, assim, a odontologia digital, hoje a gente está falando aqui da parte mais de implantodontia e reabilitação, mas em todas as áreas da odontologia tem a odontologia digital. Então, é um conjunto de ferramentas, na realidade, que a gente utiliza em determinada área, sendo da odontologia. Então, para isso, dá o nome da odontologia digital. Eu estou vendo que o bate-papo hoje vai ser bem rico. E aí eu queria iniciar, assim, para a gente dar o pontapé, né? Vamos pensar que nossos ouvintes aí, quem nos assiste, quem nos escutam, não tenham muito conhecimento de como funciona essa questão da implantodontia, mas só que antes de chegar a esse momento, a gente tem a questão do cuidado, que eu falei da importância da saúde bucal, né? Isso acontece muito em jovens, né? Eu queria entender por quê, o que leva a acarretar essa questão de perda de dentes, isso é muito importante ser dito, né? E se houve aí uma evolução ou não, se existem dados para falar sobre isso, né? Porque a cárie, a velha cárie era muito comum sempre, né? Antigamente, Exato. Não sei como está a situação hoje em dia, né? Na verdade, existem sempre vários estudos, né, em relação ao motivo, às causas que os jovens perdem esses dentes, né? Existem estudos, 38% dos jovens de 15 a 18 anos têm perda pelo menos um dente. Então, tem vários estudos em relação a isso daí. E quais são essas causas de perda de dentária? O que tem mais atribuído, lógico, a isso em jovens é a cárie, né? O processo de cárie, onde você vai perder o dente, a bactéria, a cárie é uma bactéria, tá? É o Streptococcus mutans. Essa bactéria, ela vai produzir ácidos que vai, vamos dizer assim, perfurar o esmalte do dente, né, chegando aos outros tecidos, dentina, polpa, e levando, consequentemente, se não tiver um tratamento, a perda desses dentes. Mas outros fatores também estão atribuídos, né? Por exemplo, a cárie. O que é que vai provocar a cárie? Então, o paciente, se ele não faz uma higienização correta da boca, porque não adianta também vocês vão ao dentista e falar assim, tem que escovar os dentes 3 vezes ao dia. Não é isso que todo mundo escuta. Isso. Mas se essa escovação for errada, você não está fazendo nada,
né? Pensando que está escovando. Pensando Não, que está e escovando. E assim, e também acho que essa forma de escovação é até importante vocês falarem um pouquinho dessa forma de escovação, porque já volta na questão da prevenção, né? Que a gente está Exato, falando exato. aqui. Porque não é a força, Exato, é a forma, né? exato. E eu levei pro chavanco de orelha da minha dentista. Você devia ter porque uma minha escova. Eu acabo com escova assim, ó, surreal. Escova de cerdas duras. Ah, eu quero uma escova dura e vou escovar com força. Eu falo assim, eu chego lá no consultório e digo assim para a pessoa, você vai chegar uma visita na tua casa. Aí tu pega uma vassoura, fala, ó, essa sala aqui tem que ficar bem limpa. Você vai pegar essa vassoura e vai varrer com força. Quanto mais força eu colocar, mais limpa essa sala vai ficar. Isso não acontece, né? É o jeito que você vai varrer, que você vai limpar o chão. A mesma coisa acontece com os dentes. A forma como você vai fazer essa higienização, sempre com as certas macias da gengiva para a parte incisal do dente, sempre da gengiva para baixo, né? Na parte superior e na parte inferior da gengiva para cima. Esse movimento é a melhor forma de você limpar, remover a placa bacteriana no biofilme que está nos seus dentes. Como o Ricardo falou, é questão de frequência e técnica, na realidade, né? E acontece muito o paciente escovar os dentes com uma boa frequência, 3, 4 vezes no dia, e não tem uma boa técnica. Então, isso aí também não adianta muito, né? Preciso que tenha o mínimo de técnica para poder escovar o dente. Também não precisa fazer um curso de escovar o dente. mas tem um mínimo de orientação para poder fazer essa higienização da forma correta. E nesse caso, tem escova específica para cada pessoa? Cada pessoa teria um... Porque assim, a gente vai numa farmácia, no supermercado, a gente encontra vários tipos de escovas. É muito comércio, né? Ah, é muito ok, comércio. ok. Assim, o que a gente sugere, acho que eu e o Igor compartilhamos da mesma ideia, escovas de cerdas macias, tá? Para não agredir também a gengiva. Certo. A gengiva faz meio também da boca, da escovação. Se você faz esse movimento com muita força... sério também, né? Exato. A questão da gengiva, da saúde, né? Exato. Da gengiva, né? Você vai ter retração gengival. Então, essa retração gengival vai expor a raiz do seu dente, né? Você pode ter perda de tecido dentário. Então, uma escova com cerdas macias, né? Tem escovas elétricas, né? Que fazendo de uma forma correta vai dar bom resultado. Pacientes que têm aparelho pode ter e que tem algumas retrações, aquelas escovas interdentais, não sei se já viram, né? E fio dental também, que é fundamental, né? Também tem que saber usar, né? Tem que saber usar. Tem muitinho que fala assim, ó, eu uso fio dental e sangra. A gengiva, ela é muito sensível. O dente tem um ponto de contato. Se você passa naquele ponto de contato com força, vai pegar na gengiva e vai sangrar, né? Então, é saber passar no ponto de contato, fazer de um lado, do outro, removendo toda a placa bacteriana para fazer uma higienização correta. Uma aula para todos nós. Olhe que eu sou uma pessoa que tem um cuidado, mas aprendi mais hoje ainda assim. Olha, foi um pouquinho aqui só que eles trouxeram, né? Esse cuidado, ele é fundamental. Mas assim, eu sempre falo que eu sou muito curiosa, então queria entender um pouquinho mais para poder chegar depois lá na frente. Perdi os dentes e agora o que fazer? Isso mexe com várias situações, né? Autoestima, mexe até a questão de empregos, de pessoas que eu via que não sorriam, achava que aquela pessoa era ranzinza, era uma pessoa não, tal, mas às vezes era uma situação que a gente nem compreendia o porquê daquela falta de sorriso naquela pessoa. A gente vai chegar lá. Mas pensando ainda nessa questão da perda do dente, né, dos jovens e tal, existe uma característica específica, porque, estou falando da parte biológica agora, de ser jovem, essa transição mexe com alguma coisa, não tem nada a ver, isso é um ponto, né? Ou cada pessoa, por exemplo, o João, ele escova menos do que eu, mas tem menos cáries do que eu. Tá. Conseguiram compreender assim? Consegui, mas vamos lá, deixa eu responder. Foi muita coisa, né? Para ver se é isso que você quer saber. Certo. O jovem, né, tem uma predileção maior para ter cárie. A cárie, a bactéria, para ela desenvolver o ácido, ela precisa de carboidrato, de açúcares. Ok, tá. Então, você vai lá, o jovem, né, 14, 15 anos, vai chiclete, muito doce, muito carboidrato também, né? Porque não é só, eu como um chocolate. Você come uma pizza, também tem muito carboidrato. É o açúcar disfarçado. É o açúcar disfarçado. Então, isso pode estar correlacionado com os jovens, entendeu? O hábito alimentar. Tá, certo? ok. Para essa bactéria, ela desenvolver o ácido, pelo menos 24 horas.
Então, se você escova, eu lembro isso na faculdade, uma vez o professor falando, no SESMAC. Se você escova o dente correto uma vez ao dia, você não vai ter cárie, concorda? Se ela levar 24 horas. É verdade. Tá no prazo. Tá no né? prazo. Lógico, se a gente escova mais de uma vez, você vai aumentar as chances de não ter. Né? Certo. Então, eu escovo correto 2 vezes ao dia. Então, ótimo, a sua chance está bem reduzida, ou quase nenhuma, realmente, de você ter cárie. Então, acho que é mais ou menos isso aí que você Perfeito, perguntou. não, era isso mesmo. Falando em jovem também, tem um outro fator, não associado especificamente à higienização, que é a ansiedade, né? Faz os jovens, não só os jovens, né? Principalmente agora, depois da pandemia, a gente teve, não sei no seu consultório, mas no meu, recorde de dentes fraturados, né? Pacientes com apertamento dentário, bruxismo. Então, são hábitos parafuncionais desenvolvidos sobre estresse, enfim. Ansiedade. Então, é outro fator, né? Que também influencia nessa perda precoce dos dentes. E a gente vem vendo cada vez mais, infelizmente, no consultório, esse tipo de situação. E a gente também tem que se preparar com a nossa terapêutica para poder também gerir esses casos, né? São situações novas também que a pandemia causou, né? Então, a gente já trazendo para o assunto mais atual também, né? Sim. Lógico, fratura dentária, sempre teve fratura dentária, né? Mas, como o Igor falou, muita ansiedade, a gente consegue... Tenho até hoje paciente que chega assim, ó, eu consegui sair de casa agora, sabe? A pandemia já passou, mas né? a pessoa ainda não se reergueu para Não estar se ali, reergueu, né? perdeu muitos parentes. Olha, é muito comum no consultório, né? A gente atende muitas pessoas. Perdi uma mãe, um irmão, um tio, um exemplo assim, e estou conseguindo sair agora. Aí você vai fazer uma avaliação clínica, como o doutor Igor está falando, tá? Com trincas, com perdas de dente por conta de bruxismo para funções mastigatórias, adquirido pela ansiedade da pandemia. Então, é uma realidade hoje do consultório também. Acaba aumentando até a predisposição a ter cárie também, né? Porque você acaba trincando o dente e essa trinca vai fazer com que a bactéria entre com mais E facilidade. ter consequências piores, Já né? aprofunda Também. mais rápido. Exato. Né? Exato. A cárie Exato. A situação já complica. Né? O tecido mais duro que tem para a cárie começar a desenvolver é o esmalte. Então, se ele tem essa parafunção mastigatória, esse bruxismo, esse apertamento, ranger os dentes, ele já vai eliminar aquela primeira camada mais dura, que é o esmalte. Já deixa por si a dentina e, por sua vez, a polpa, né? Eu lembrei de uma coisa, João. É porque... mito ou verdade? Vamos ver isso aqui se funciona. Essa que é quanto mais eu escovo os dentes, quer dizer que eu posso perder o esmalte dos meus dentes? Não. Ou tem nada a ver Pelo isso? contrário. Na realidade, quanto mais você escova os dentes, se você está escovando os dentes com um dentifício que tenha flúor na composição, você está aplicando flúor. O flúor faz mineralizar o dente. Então, a gente passa por vários ciclos de desmineralização e mineralização do dente. Toda vez que a gente come, logo em seguida, o pH da saliva baixa, a gente fica com um pH mais ácido. E aí a gente começa a ter um processo de desmineralização. A própria saliva faz o tamponamento disso daí, então faz o pH voltar à normalidade e aí começa a ter a remineralização desse dente. O flúor faz com que o dente capte mais os minerais que estão presentes na boca e agregue na superfície do dente. Então, quanto mais você escova... Catalisador. Uma espécie de um catalisador. Na realidade, é um agente químico que vai fazer com que tenha essa química aconteça de forma mais rápida, mais facilitada, né? Uhum. Então, o creme dental com flúor, quanto mais você aplica, cada vez que você escova os dentes, você está fazendo uma aplicação de flúor a mais durante o dia. Então, essa relação é lógico que nada pode também ser excessivo. Não tem necessidade de você ficar escovando os dentes inúmeras vezes por dia. Mas que se você escovar mais os dentes, você vai desgastar o esmalte. Isso não é verdade, porque você está fazendo justamente o contrário. Não, mas isso na realidade, isso não é uma informação que foi só você que recebeu. Porque se você parar para pensar, é meio que lógico, né? Se você dá vários polimentos numa região, aquela região ali, cada vez que você faz um polimento ou submete a uma fricção, aquilo vai se desgastar, teoricamente. Mas não acontece no dente por conta do agente químico envolvido, né? Vai dar uma proteção, na verdade. Né? Exato. E aí é por isso que também a gente tem que usar o creme dental. Não adianta só a gente escovar os dentes com a escova, né? Perfeito. A pessoa pode... Quem está ouvindo a gente pode estar perguntando, deve estar se perguntando agora por que tem que usar o creme dental. Esse é um dos motivos, né? Fora os outros tantos benefícios que tem o creme dental. Mas esse é um dos.
dentro do mito ou verdade. A dentina, ela uma vez, essa camada, ela, vamos dizer assim, desgastada, ela tem poder de reconstituição? Não. Né? Não. O dente é o órgão dentário, ele não consegue recuperar o que foi perdido, né? Se eu tenho um corte aqui no meu braço, né, vou ter células lá, conjuntiva, epitelial, e vai refazer aquilo ali. O dente não. Uma vez perdido, você perdeu. A cárie, vamos dizer popularmente falando, ela comeu o seu dente. Tá. Para a gente entender. Comeu o dente, fez uma cavidade no dente. Aquela cavidade, o colega cirurgião dentista, ele vai eliminar o processo de cárie, vai tirar, né? Fica um tecido mole. Então, o dente é duro, quando está com cárie, ele fica mole. Para a gente ter noção. Então, você vai passar aquela broquinha lá, cureta, vai tirar. Ficou aquela cavidade. Aquilo nunca mais se recupera na vida. Então, aí depois vem a chamada restauração, que antigamente falava de obturação, né? Mas hoje é restaurar, né? Com as resinas. Então, você restaura, você restitui aquele dente, refaz aquele dente, mas com um material que não é mais se assemelha, mas não é igual. Assemelha, não é igual. Que fica praticamente a cor, né? Que antes era aquele negócio Sim, prateado sim. lá atrás, de uma cor bem É uma antiga, amálgama, né? E aí, eu acho que a gente teve uma aula bem legal, né? De prevenção, de como escovar, da importância, né? Mas aconteceu. Eu não tive Exato. esses cuidados, né? Perdi meus dentes. E aí, o que fazer? Aí vem os doutores. Liga pra gente. É sério, falando agora. Porque assim, é algo que impacta em muitas coisas, não só na autoestima, né? Com certeza. Isso, a saúde, né? Tem até uma frase, né? Que a saúde começa pela boca, né? Sim, Enfim, sim. Né? Eu converso muito isso disso, com os pacientes e realmente começa na boca, tá? Quando você perde os dentes, são dois fatores ali que começam a acontecer. Primeiro tem um psicológico, né, que está entrelado à sua vida social, e o outro fisiológico, tá? O fisiológico, a gente come pelo menos 3 vezes ao dia, né? Então você vai começar o processo de digestão na boca. A saliva, assim como o flúor que tem enzimas, né, que começam a digerir, a amilase salivar, né? São enzimas que começam a digerir, ajudar a digerir esse alimento. E a própria trituração da mastigação. Se eu tenho ausência dos meus dentes, eu não vou mastigar a quantidade de tempo suficiente. Eu não tenho dente, aquilo que começa ali eu já vou engolir. Então, a enzima não começou a atuar da forma correta, porque ficou com menos tempo. O bolo alimentar, ele não consegue ser formado, né? E eu vou engolir aquilo. Vai para o meu estômago. O meu estômago, por sua vez, recebeu aquilo errado. Ele vai ter que produzir mais ácidos para começar a absorver todo aquele alimento e mandar para o intestino delgado. O intestino delgado, por sua vez, é onde vai absorver aquilo, né? Absorver os nutrientes. Se já chegou errado no intestino delgado, você já não tem a absorção de nutrientes correto. Aí tem gente que vai assim, vou ao médico, passa uma série de exames. Você está, um exemplo assim, você está com alguma vitamina baixa. Aí vai lá, repõe a vitamina, depois de um certo tempo, baixa de novo. Por que isso? Porque a causa está sendo na sua alimentação. E isso não pode ser negligenciado, entendeu? E tem um fator psicológico, né? Nós estamos falando aqui no SESMAC, já pensou um aluno lá no SESMAC com ausência de um dente lateral, um dente ou qualquer dente que quando você sorria apareça. A autoestima vai lá para baixo, né? Você não consegue ter uma interação, eu não consigo sorrir quando você me pergunta uma coisa, né? Então, isso daí pode atrapalhar também nos estudos. O Igor falou aqui de parafunção. Se eu tenho um dente ausente, 2, 3... a minha mordida ela já modifica. Se modificou, eu tenho uma parafunção. Articulação temporomandibular, TM, os músculos da face, uma seta, tudo isso pode ser sobrecarregado. E vir dor de cabeça, enxaqueca, o aluno não consegue estudar, não consegue se concentrar na aula. Então, assim, é uma série de coisas que podem acontecer na perda dos dentes. E, no caso, quando há perca, é verdade também, né? É verdade que essa questão do atrito de um dente com o outro, ela é necessária para que esse dente continue saudável, né? Vamos dizer assim. Ou seja, se houver a perda do dente
É necessário também essa questão de colocar a prótese para que a função do dente seja estabelecida também? Sim, eu costumo falar assim, ó, Deus faz tudo perfeito, né? Se ele fez um dente em cima e um dente embaixo, é para um tocar no outro. Quando você perde o seu antagonista, a gente chama de antagonista, ou seja, o embaixo, você vai ter movimentações dos dentes que ficaram. O dente, se eu perdi um dente de baixo, o dente de cima vai descer. Isso inviabiliza muito nas nossas reabilitações. A gente pega, até nos cursos já de especialização que nós damos aula, tem que fazer uma reabilitação muito complexa, porque não é só colocar um implante, não é só fazer uma cirurgia guiada, não é só colocar uma prótese, é reabilitar o paciente. E a arcada, ela chega toda modificada, porque mudou tudo. O dente inclinou, o dente giroverteu, o dente desceu, sabe? Então, a ausência de um dente, né, ela já causa muito problema. Imagine vários. Então, isso é verdade. Movimentações dentárias acontecem quando você perde o dente. Não só a movimentação no sentido antagonista, né? Na realidade, existe uma teoria que chama teoria da neutralidade das forças. Teoricamente, os dentes da gente estão nas posições que estão agora, pela força que a bochecha empurrando o dente para dentro, a língua empurrando para fora, o superior, no caso do dente inferior, né? O superior evitando que ele suba e os dentes vizinhos evitando que ele faça esse movimento de inclinação. E quando a gente tem uma perda dentária, o que a gente vê é justamente isso acontecer. Se você perde um dente, o que acontece é que os dentes vizinhos ele tendem a se inclinar para o espaço que ficou. Então, por aí já começa. Extrusão, dente superior, inferior, dependendo do caso, e inclinação dos dentes. Então, o paciente começa a ficar com desequilíbrio oclusal, né? A forma como o arco superior se relaciona com o inferior de uma forma totalmente conturbada. Isso, a gente precisa organizar isso antes de colocar os implantes, antes de reabilitar o paciente com a coroa protética, enfim. Então, isso é pregresso ao tratamento que Existe a gente... um processo, então, Exato. né? Então, E assim, às vezes uma recomendação até para um tratamento Exato. não só de colocar a prótese, mas de, vamos dizer, realinhar, né? Exato. Sim. E aí uma coisa que é importante dizer aqui agora, sim, se você perder o dente, o ideal é que você trate o mais rápido possível. exato. Quanto mais tempo você leva para tratar, mais modificações vão ocorrer no arco dentário e mais difícil vai ser a reabilitação. Exato. Inclusive, chegando a ponto de a gente não poder reabilitar de imediato. A gente precisar fazer um tratamento com aparelho ortodôntico, enfim, lançar a mão de uma série de técnicas e Tem dentes especializações. que pra nem poder aparelho fazer isso. ortodôntico, né, Igor? É, Vai dar às mais vezes não solução. Só cirurgia? Eu já cheguei a ter que extrair dente. O dente, ele tá normal, ele tá rígido, que a gente chama, ou seja, é um dente normal, não tem Saudável. problema nenhum, saudável. Mas pela movimentação dele, eu não tenho como reabilitar mais. Então a gente tem que fazer a extração, colocar um implante no lugar do que tirou, para colocar um implante embaixo e assim fazer a reabilitação. Mas é como o Igor falou, perder um dente, procura de forma imediata o cirurgião dentista, implantodontista, protesista, para recolocar. E aí vocês falaram uma palavrinha, né, João? Que eu acho que você estava curioso nos bastidores e a gente vai reforçar ela aqui. A questão da cirurgia guiada. Uhum. Exato. Como é que funciona? Eu acho que antes de falar da cirurgia guiada, era melhor que o Ricardo falasse primeiro do tratamento. Porque assim, Perfeito. falar de Não, cirurgia tranquilo. guiada Eu já tô é um avançando. tema mais nível avançado. É lá, Exato. pós, né? Porque eu sou bem... Aí eu acho que o Ricardo pode explanar melhor aqui sobre o que é o tratamento. Porque assim, parece básico, mas assim, de modo geral, a população não tem o conhecimento do que é realmente Isso é o importante, Exato, muito Aí importante. fala pino, fala que aí às vezes, não, já colocou um implante, já coloquei, às vezes é um pino, você já Exato. conseguiu. Tem uma série de confusões, né, em relação ao tema. Então, acho que melhor, Ricardo, primeiro explicar o que é o tratamento, a Certo. implantodontia, o que é o tratamento de implante, e aí depois eu falo um pouquinho da cirurgia guiada. Acho que vai ficar mais... Muito bem. Mais didático. Muito Tá bom. bem. É que nem Romário e Bebeto, né? passa uma bola, né? Então é assim. Então, perder um dente. Perdeu o dente. O que é o dente? A coroa e a raiz. Né? Tá. Um dente é uma coroa e a raiz. Tá a ausência ali, não tem nada naquela região. Eu tenho que reabilitar o paciente. Primeira coisa, colocar um implante. O implante nada mais é do que um pino de titânio. Ele vai fazer o papel da raiz, certo? Então, as cirurgias que a gente faz de cirurgia de implante, eu coloquei um implante, não é um dente. Você colocou apenas um pino, hoje em dia pino de titânio, e as empresas também já estão fazendo pino de zircônia, tá? Já é uma cerâmica, né? O titânio, ele é um metal biocompatível com o nosso corpo. Por que dá certo? Você coloca o titânio no osso, o seu corpo entende como se ele fizesse parte de você. Então, ocorre a chamada osseointegração.
vai formar o osso ao redor desse implante e ele vai ficar na sua boca para o resto da vida, se não tiver nenhum problema. Não bem tranquila em relação a isso, estranho, né? Não. O organismo não entende como Se fosse um corpo estranho, iria rejeitar. Se você pegar outro metal, colocar, o seu corpo, ao invés de formar o osso, vai formar um tecido inflamatório ali e você vai perder um implante. E a tecnologia está aumentando, então já estão tirando o metal, não é que estão tirando ainda, né? Está em fase de testes. A gente estava até conversando com um colega de São Paulo que veio dar aqui uma aula, conversamos sobre isso. A zircônia é uma cerâmica, né? E está sendo também introduzida no mercado para substituir o metal, colocar a zircônia. Mas o implante de titânio é espetacular. Então colocamos esse implante para depois, no período de osseointegração, a gente colocar uma coroa. E sim, muitas vezes coroa de zircônia, porque também é biocompatível. Tá? O titânio e a zircônia são biocompatíveis. Quando a gente coloca uma coroa de zircônia sobre um implante, você tem todo o material biocompatível. O seu corpo está aceitando aquilo como se fosse parte dele. É o que vai se aproximar maior a uma reabilitação, um dente original. Perfeito. Vamos dizer assim. Tá? Então, primeiro, cirurgia de implante. Existem a forma tradicional de a gente realizar essa cirurgia de implante, né? A gente solicita os exames de imagem, exames de hemograma também, coagulograma, glicose, para fazer uma avaliação do nosso paciente. E planeja colocar um implante na disponibilidade óssea que você tenha. Então, você tem altura X, espessura X, eu vou colocar aquele implante em você. Hoje, com a tecnologia avançando e a exigência estética também, né? Esse implante ele tem que ser colocado na melhor posição possível, porque você vai no meu consultório, não é querendo o implante, é querendo o dente. Sim. Né? Sim. Quando o paciente ele vai, vou fechar um orçamento, eu quero um implante, ele quer o dente, na verdade. Então, quanto melhor posicionado esse implante, melhor vai ser a coroa, consequentemente, melhor vai ser a estética. Então, nisso entra a cirurgia guiada. Que a cirurgia guiada, ela vai fazer esse planejamento 3D desse implante, né? Vai imprimir o guia, o Igor vai falar melhor sobre isso agora, e a gente faz uma cirurgia muito mais segura, tá? Posicionando o implante exatamente na região que a gente escolheu. Em alguns casos dessa cirurgia guiada, nem corte precisa ser feito. Eu digo em alguns casos porque a gente vai avaliar cada caso. Mas tem situações que você não usa nem bisturi no paciente. Você faz a perfuração, porque já tem um guia, aquele guia já vai dizer a exata localização, cirurgia de 5 minutos, sério mesmo, não mais do que isso. Acabou, colocou um cicatrizador, nem ponto o paciente recebe. Viva a tecnologia. Pois é. E além, né, consequentemente, essa questão que vocês trouxeram também de melhorar o processo da mastigação, quer dizer, colocar exatamente, poder escolher a forma adequada de colocar o dente no local ou de forma mais apropriada. Isso. Porque mais assertiva. Isso vai estar levando em consideração tanto a estética como a longevidade também do tratamento. Exato. Se você faz um implante, você investiu em você, na sua saúde bucal, você quer colocar um implante, quer colocar uma coroa. Você não quer ter um problema, né? Lógico. Então, quando a gente trata assim, usando a tecnologia, hoje a gente tem essa parceria lá no consultório, eu opero muito com cirurgia guiada, resultados excepcionais. Então, o paciente também vai ter uma longevidade desse seu tratamento. Até porque é um investimento alto também, né? Mas... Precisamos falar, possível, mas que é possível. fundamental, né? Não, claro. Mas é importante vocês colocarem isso, porque é um investimento alto em tudo. Ele tá pensando ali, eu fiquei pensando, João, há um tempo atrás, Você né? usou o termo certo, investimento, né? Porque É um investimento. tá Eu estaria investindo na sua saúde, exatamente, na saúde como um todo, na sua autoestima, na sua saúde. E mesmo assim, sabe, mesmo que não fosse alto, fosse de graça, eu vou dar um implante para você de graça. Você quer passar por 2 cirurgias? Não, né? Então, assim, Com certeza. mesmo de graça, né, você quer uma coisa boa, você
eu digo para meus pacientes, você preferia estar aqui ou na beira da praia? Não, preferia estar na beira da praia. Eu estou aqui porque eu necessito, né? Então, vamos fazer da melhor forma possível para ter excelência nos resultados. A coisa do paciente ter dito assim, eu queria estar em qualquer lugar, menos aqui. Então, aguenta piada. Fale cirurgia, não? Ok. Então, puxando aqui para cirurgia guiada, então, como o Ricardo falou, né, o implante dentário é uma cirurgia que vai ocorrer em que vai ser colocado um dispositivo que vai dar suporte para a gente colocar um dente na boca do paciente. Como ele falou, o paciente quer dente, não quer implante, né, na realidade. Como é que funciona a cirurgia guiada? Na realidade, um princípio da odontologia digital. A gente precisa de arquivos, a gente precisa digitalizar o nosso paciente. O que é isso? O paciente vai para fazer um implante, é necessário que ele faça um exame que chama tomografia computadorizada. Tá. Essa tomografia vai possibilitar a gente visualizar em 3D o osso do paciente, de modo geral. O osso e os como dentes. Se a gente pegasse assim, exato. Isso que eu ia então, assim, perguntar, quando a gente solicita uma tomografia, geralmente a gente recebe um documento que vem da radiologia com alguns cortes tomográficos. São os cortes que a gente consegue andar pelo osso do paciente para a gente verificar a disponibilidade desse osso. O tomógrafo ele gera um tipo de arquivo que a gente consegue ver todos esses cortes. E a gente precisa ter um software específico para ver isso. Tá? Então a gente solicita da radiologia esse arquivo da tomografia, onde ele vem inteiro. Não vem com laudo, não vem com aquelas imagens que a gente é acostumado a ver em tomografia. Então esse arquivo ele vem cru de lá do tomógrafo. E a gente consegue lá andar por todos os cortes tomográficos, como se a gente tivesse uma visão de raio-x para ver o osso do paciente. E a gente também já faz um escaneamento da boca do paciente no consultório. Então, para fazer cirurgia guiada, o mínimo que a gente precisa ter é um escaneamento da boca do paciente. Quando eu falo escaneamento, é o que substitui aquela moldagem convencional, né? Então, a gente precisa ter um escaneamento da boca do paciente. Ou seja, a gente precisa ter um arquivo que tenha os dentes do paciente e a gengiva. E a gente precisa ter um outro arquivo, que é o que vem da tomografia, que tem o osso do paciente e os dentes. Então, em ambos tem os dentes, mas um tem o osso e o outro tem a gengiva. Então, a gente fica com o volume do paciente, basicamente, no nosso computador. E a gente consegue gerir isso através desse software específico e a gente consegue, inclusive, como se já estivesse fazendo a cirurgia, né, Ricardo, de forma digital. Como se a gente já estivesse vendo. Você coloca o implante propriamente dito. Quando eu vou trabalhar com o Igor, eu falo assim, a gente já está operando o paciente aqui, na sala, no computador. Iniciou, né? O Igor coloca o implante assim, nessa posição, naquela, tal, quero essa, então a gente posiciona, tá ali. Aquilo é sua boca. Vai ser muito mais certeiro, muito mais eficaz, né, a proposta. E depois disso ele vai imprimir um guia. Esse guia, era para até trazer um guia, né? Esse guia, ele vai encaixar no seu dente. Vamos imaginar que você perdeu o dente da frente. Então, ele vai encaixar na sua boca e ele vai ter uma abertura nessa região do dente da frente, onde a fresa ela só tem um ângulo de inserção. Ela não tem como mudar. Então, aquele implante que o Igor planejou no computador, ele vai ficar exatamente naquela posição, porque aquele guia não deixa erro, não tem margem para erro. E se houver algum problema nessa composição da arcada dentária, né? Vamos dizer assim. Não sei se o termo certo seria esse. Mas aí também tem mais recursos, vamos dizer assim, recurso com relação à eficiência, né? De buscar alternativas. Sim, porque assim, quando a gente faz a cirurgia, eu opero muito. Então, quando a gente vai fazer de forma convencional e que com a experiência também que a gente tem ao longo de 18 anos fazendo isso, você já sabe mais ou menos como é que está aquela situação. Mas quando você precisa de um extremo, sabe? Assim, eu não tenho 1 milímetro de imagem, 1 milímetro, não estou falando de 1 centímetro, veja bem, é 1 milímetro de imagem de erro, né? Ou senão, sabe aquele cara na Olimpíada que vai dar aquele tiro, que ele tem que acertar bem no meio? Um alvo, né? ali. Se ele colocar um pouquinho para o lado, ele não errou. Né? Ele tira 10 ainda, mas ele não pode, tem que ser bem no meio. É para isso que a cirurgia guiada também nos dá a perfeição. Recurso, né? Então, ele dá esse recurso para a gente poder colocar naquela exatidão. Perguntar uma indicação da cirurgia guiada é sempre que a gente precisa de um máximo de precisão. Né? E tem situações que a gente
A cirurgia tem que sair exatamente como a gente tinha planejado, porque não tem imagem realmente para ela. E sabe uma coisa, Igor, também, que a gente podia falar? Muita gente tem medo do enxerto ósseo. Vocês já ouviram falar? Um amigo meu fez um enxerto... Assusta, né? Sofreu muito, tal, fez um enxerto e passou um ano fazendo tratamento, e depois o enxerto não deu certo. E é muito comum a gente escutar essas histórias. Quando a gente faz a cirurgia guiada, muitas vezes eu consigo fugir desse enxerto. Porque a gente planeja, olha, um implante cabe aqui, nessa região. Então, que manualmente seria quase que impossível, vamos dizer assim, tá? Então, o guia cirúrgico, né, a cirurgia guiada 3D, ele possibilita isso daí. Então, muitas vezes, a gente consegue fugir de uma enxertia óssea por conta da tecnologia. Perfeito. E a recuperação, hein, pós-cirurgia, como é? Se não tem que... Como porque é muito interessante, né? É muito interessante. Não, eu estava imaginando já se poderia, se já aconteceu, se pode existir imagem, né? Porque como você estava explicando, vocês estavam explicando anteriormente da questão da raiz, né? E há uma proximidade entre as raízes do dente, né? E de repente, se houver algum erro aí nessa questão, vai gerar um problema sério, né? Você chegou para fazer um implante e você depois vai precisar fazer dois, porque um pegou o outro. Isso já peguei muito no consultório, viu? Inclusive, a gente fez um caso, no caso dos inferiores, que foi exatamente isso. O paciente passou por outros locais, foi fazer um implante e o implante pegou na raiz do outro dente. Olha só. E esse paciente me procurou, falou, olha, tem como reabilitar? Tem. Vamos usar uma técnica diferente, cirurgia guiada. Fantástico. Então, a gente fez a tomografia. E ele chegou para refazer aquele implante. Quando ele fez a tomografia, eu falei, olha, tem uma surpresa ruim para o senhor. Você perdeu mais um dente. Aí na tomografia também é legal porque não deixa sombra de dúvidas, né? E ela fica bem didática, você mostrando para o seu paciente. Ele entende aquilo que visual, ele está vendo. Né? É visual. Fantástico, né? Então, Fantástico. a gente reabilitou o paciente através da cirurgia guiada, modificamos os implantes e o paciente hoje está reabilitado. Perfeito. E aí eu volto para a pergunta que eu tinha atrapalhado o João. E só para avisar que estamos chegando ao final do episódio, assim, passou mega rápido. A recuperação é tranquila? Como seria o pós? Depende de cada procedimento. Por exemplo, eu falei que tem procedimentos que nem incisão faz, nem ponto vai dar, né? Tá, aquele que você falou de 5 minutos. Isso, um paciente com uma condição muito satisfatória faz uma cirurgia guiada, né? E 5 minutos você usa 3 broquinhas, 2 brocas, no muito caso são 2 brocas que a gente usa, faz a instalação do implante, de cicatrizador, o paciente vai para casa. É como se não tivesse feito nada, entendeu? Pós-operatório fantástico. Tem pós-operatório, dependendo da situação, né, que a gente faz cirurgia em parceria com o médico anestesiologista. Então, tem vezes que o médico anestesiologista vai lá no meu consultório, a gente vai fazer uma sedação, porque o paciente tem muitos dentes, todos comprometidos com doença periodontal, né? Então, eu já cheguei a fazer uma cirurgia de fazer extração de 16 dentes perdidos na boca. Meu Deus. Eu estava com 16 dentes perdidos, né? Superior e inferior, todos moles lá, então fez a extração, limpou toda aquela região e colocamos 10 implantes, em cima e embaixo. 6 em cima e 4 implantes embaixo. Fizemos chamada prótese protocolo. Então, só que assim, você vê uma cirurgia desse tamanho. Nesse tipo, o pós pode ser diferente do pós de um implante. Mas esse caso específico, reabilitamos o paciente em 72 horas. Sério? Então, em 72 horas, ele saiu de uma situação extrema para uma prótese chamada prótese protocolo, né? Onde o paciente já estava com os dentes superior e inferior fixos. Que maravilha, eu tô encantada, de verdade, eu não conhecia. De fato, assim, eu nunca, acho que talvez quando não tenha necessidade, aí termina não buscando as informações. Mas a gente conhece quantas pessoas precisam, né? Exatamente. Eu lembro de uma época, tem pessoas que há anos, muitos anos atrás, não tinha tecnologia, não tinha essa questão de recuperação de dente nem nada, era extração, né? Isso. Sim. Quantas pessoas perderam dente sem necessidade? Essa cultura, Sem né? necessidade, Tá doente, arranque né? logo, Arranque logo, É uma fase da odontologia, uma fase mais mutiladora, né, da odontologia, que as coisas se resolviam dessa forma.
Tirando o dente. E essa fase da odontologia, que era mutiladora, nós estamos pegando hoje para reabilitar. Não, eu tô assim, Exato. o doutor Igor e o doutor Ricardo traz assim, né, A solução, a autoestima, a saúde. Ou seja, existe solução, é possível voltar a sorrir, né? Eu uso assim para os pacientes, redescubra o prazer de viver. Perfeito, né? perfeito. Gente, a gente realmente chegou ao fim. Queria mais, ainda queria mais perguntas. Queria agradecer demais por esse bate-papo. Mais um episódio do Fala Aí, Sesmac. Fala aí.